Minha gente do esporte, um grande abraço. É pra valer a partir de agora aqui no 14. Hoje é o dia 28 de maio de 2025, é o programa de número 98. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada em São Petersburgo, em São Paulo, Castanal, Ananindeua, Belém, onde você estiver vendo. Por que São Petersburgo? O senhor que é professor de história, a história também passou por também, São Petersburgo. É claro, muito né? até. Não é só a geografia. Isso. O senhor sabe onde é São Petersburgo? Tem duas, Matoso. Aonde é a outra? Uma é na Rússia Uma na Rússia. e a outra Aonde nos é? Estados Unidos. Qual será dos dois que está me vendo, rapaz? Pois é, porque eu boa vi pergunta. aí no meu Instagram, tá entendendo? Onde, muito obrigado pela audiência, audiência aqui, né? Pelos seguidores, mas eu vou até perguntar no Instagram, porque eu tenho mais de 300 seguidores em São Petersburgo, eu não sei se é na Rússia ou nos Estados Unidos, ou são nos dois, só sei que os dois estão na maior porrada lá, né? O Trump e o Putin. Calma, pessoal, calma, pelo amor de Jesus. Olha que eles moram lá num clima frio, né? Sim. Imagine se eles morassem aqui na nossa região. Cabeça É por isso, quente. eles querem esquentar as coisas. Eles querem esquentar lá, né? Calma. Então, é muito legal isso. Eu agradeço, fico muito feliz. Mas eu quero saber, porque é bacana, né? De repente, sou um paraense lá que é de Capanema, da Pedreira, da Baixada, da Barão, lá da Marambaia, da Matinha, de onde eu morei, né? Morei em Nazaré, morei em Batista Campos, morei em Canudos. Tu moraste em tudo que é lugar? É muito mentiroso. Não, eu morava em casa alugada. Acho que eu posso te explicar isso aí, Matoso. Tu falou agora que eu posso te explicar. O que é? Eu tenho alguns parentes que moram em São Petersburgo, nos Estados Unidos. Pois que podem estar me assistindo, quando a gente faz os collabs juntos, né? Entendeu? Faz as collabs e tal, aí segue uma coisa. Pode ser, não pode não ser. Não sei, mas eu vou perguntar para saber. Vou perguntar também, vou perguntar. Quais os assuntos que nós vamos abordar hoje aqui no É Pra Valer, meu caro Bagagem? Você falou em esquentar as coisas, Matoso. O clima ficou quente num programa de televisão lá do Galvão Bueno, Galvão? entre o Luxemburgo e o Casagrande, falando sobre o Ancelotti. Esse a gente vai trabalhar primeiro a matéria de hoje. Casagrande e Luxemburgo. Isso. Depois tem o gol do trem contra o Águia, que a gente não conseguiu repercutir nesses 2 dias aí. Tá na hora. Né? E série, vamos Solta esse agora trem, irmão. A Tuna empatou ontem, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também. Bom. Foi bom resultado. Empatou fora. E bom resultado. É bom. E o Frontini ainda está rendendo a fala do Roger Aguilera e do Frontini na coletiva de imprensa que eles Também, fizeram. meu amigo, 45 minutos. É verdade. E o Marcelo Rangel, do Clube do Remo, para falar um pouquinho de como é que está a semana deles, como é que o Clube do Remo está agora para poder enfrentar o seu próximo adversário. Isso é muito bom. Então o nosso É Pra Valer a partir de agora. E a gente agradece, quando a gente agradece, que eu tenho ouvido mais história, viu, gente? De que, esse negócio de ficar agradecendo, de ficar mandando abraço, isso é coisa de otário, é coisa de antigo. Desculpem. Sabe qual é o problema, professor Magai? Vocês que são mais jovens, eu sou Geraldino. O que é Geraldino? Geraldino era o torcedor que via jogo da Geral. Isso. A Geral é aquela parte do campo de futebol, do estado de futebol, tá entendendo? A mais barata, era a mais agoniada. Tá entendendo? Era que tinha mais gente. Era que tinha mais gente. E era melhor do que aquele do tempo do futebol, em que você ia pro alambrado. Tá entendendo? Que um se pendurava em cima do outro para ver o lance. Não tinha, no outro dia na televisão Melhor Momento. Aí sempre tinha um espírito de porco atrás que passava a mão onde não devia. O outro olhava, ele já tomava o lugar do cara. Então todo é um processo de aperfeiçoamento no futebol, né? Então tu imaginas que o Mangueirão, quando teve o jogo do Dario, era um bandolão. Deu 60 mil pessoas. Hoje, bonitão, no padrão FIFA só dá 40. Né? Dorme com essa, né? Eu vi o Bailão, pô, com 30 e tantas mil pessoas no Remo e Vasco. Hoje em dia... Que até hoje não se explica como aconteceu isso. Hoje em dia não pode passar de 15, né? Mas é assim, é a modernidade, são os direitos, essa coisa toda. Laudos e laudos e laudos. São os laudos, esse negócio todo, enfim. Mas nós vamos começar só continuando a fala. Sim, do abraço. Dos abraços, gente... eu não abro mão de ser humano. Sim. Tá? Instagram, TikTok, me ajuda aí, Facebook, sim. Eu sou do tempo do Orkut, Facebook, né? É do Orkut, eu também. Orkut. Mas depois eu fui aprendendo com o pessoal, com mais novos, e não sei, só, né? Aí tem o X, Mr. X,
Era o Twitter, né? Tem todas essas coisas. E agora é a inteligência artificial. Que quando a inteligência artificial erra, você sabe como é chamado, professor? Como é chamado? Alucinações. Tá vendo? Eu vou na banda e vou aprendendo uma coisa e vou aprendendo outra. Nós, seres humanos, não precisamos ter inteligência artificial para sermos doidos. Se a inteligência artificial tem alucinações, aí tem maluquice. Tá certo? Então, o que acontece? Eu não sou computador, não sou robô. Como é o nome desses bebês agora que estão criando, querem até fila no SUS, não atende direito o ser humano. Como é? Bebê reborn, eu chamo de reboque. Bebê reborn? Só fica mortinho. Pelo amor de Deus. Cada doido, estou te falando, cada doido com a sua mania, né? E aí é o seguinte, eu uso a inteligência artificial. A inteligência artificial não vai me usar. Sim. Então eu não vou abrir mão de dizer obrigado, dar licença, desculpa. O abraço eu já não dou como eu abraçava antes. Sim. Tá certo? Porque tem que pedir permissão. Ontem mesmo eu falei com uma amiga que eu não falava há muitos anos. Posso te dar um abraço? Porque, pô, de repente pode ser assédio, né? Então hoje eu sei que tem que ser assim. Falei com uma moça um dia desse, que eu conheci menina, filha de uma amiga minha que faleceu, conheci garotinha. Eu disse, pô, minha filha, me deu vontade de te dar um abraço. Posso te dar um? Pode, tio. Aí sim. Não, vão dizer que vão me chamar de velho tarado, sim, velho safado. Não, tudo isso, cara. Isso não é ofensa. Então, eu não abro mão. Viva a inteligência artificial. Claro. Mas a inteligência artificial é para nos servir. Não é para ser o otário na mão da inteligência artificial. Não, porque tem gente que está com... Então eu vou continuar pedindo, dizendo obrigado, um abraço, tá certo? Agradecendo as pessoas que nos acompanham e que nos seguem. E aproveitar, mandar um abraço também, Matoso. Não é para anunciar a propaganda dos teus amigos. Não, fazer, é só mandar um abraço, bora. Mas deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Dona Alícia, gerente das Casas Bahia, lá de Ananindeua. Olha, sim, fui ali para comprar uns eletrodomésticos, melhor preço mais barato lá na Casa Bahia de Ananindeua. Tá? E ela, muito bem atendido por ela. Ela foi me atendendo, foi nem. Ou seja, você chegou lá, a Alícia do País das Maravilhas. Ela estava lá, posso lhe atender? Você que é sua gerente, Dona Alícia, e tal, falou comigo tranquilamente, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E falei que ia fazer esse registro para ela também, né? E também lá na Colgatini Veículos, o seu Alberto, da Colgatini Veículos, melhor pós-venda do norte do Brasil, é na Colgatini Veículos. Preste bem atenção. Aí já não é abraço, já foi atendido lá, só viu que eu comprei o Batman agora não estou mais de bicicleta. Lá na Colgatini, olha, vou dizer um negócio, fui muito bem atendido lá pela Michele, pelo... Vamos às notícias depois do Jabá. Bora. Não tem jeito. Bora. Não, isso é, não, o abraço dele é um comercial. Não pode. Se fosse na Globo, no SBT, já estava na rua. Eu vou te dizer, vou te contar, não manda abraço, que eu não mando abraço. Não, abraço é uma coisa, fazer o comercial do cara todo, aí tu me complica. Seu Alberto, um abraço para o senhor, Dona Alice, um abraço para a senhora. Obrigado aí, pessoal. É porque se a gente... resenha, né, Matheus? Tem jeito. Qual é a bronca agora, por falar disso? A bronca não é minha, a bronca é do Luxemburgo com Casagrande. Qual foi? É um negócio, né? Bora ver. Qual é o assunto? Casagrande e Luxemburgo discutiram sobre o Ancelotti. Qual é a situação do treinador no Brasil? Então bora ver. Me perdoe, Cajão. Cajão, me perdoe. Me perdoe, porque parte da imprensa foi execrando os treinadores brasileiros. Tá ultrapassado, o Filipão não presta mais, o Mano não presta mais, o Luxemburgo não presta mais. É quando nós tínhamos essa experiência para passar para os outros. Só teve treinador brasileiro até agora. E nós ganhamos com treinadores brasileiros. E perdemos com o treinador brasileiro. Não. Estamos no fiasco. Nós somos pentacampeões com o treinador brasileiro, rapaz. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos pentacampeão em 2002. Nós estamos em 2025. E aí, rapaz, antes de 2002, nós passamos tanto tempo sem ganhar, rapaz. O que aconteceu depois? E nós ganhamos. E vamos ganhar. Ou você acha que tem que ser campeão toda a Copa do Mundo? Nossa, mas eu não estou falando isso. Nós estamos discutindo treinador. Parece, cara. Execraram os técnicos brasileiros, passaram a não prestar. Execraram porque eles fizeram mau trabalho na seleção brasileira. Não fizeram mau trabalho, não. Porque tem o técnico brasileiro... Aqui, Casagrande, com todo respeito, aqui nós somos cachorro vira-lata. Essa é a grande verdade. Nós aqui não prestamos e o de fora vem aqui e presta muito. Não tem nada contra ele. O primeiro estrangeiro que vem... Você não pode usar esse discurso de vira-lata, porque foi o primeiro treinador estrangeiro que veio. Primeiro. Já acabou? Já. Não é o primeiro estrangeiro. Casagrande está mal informado, para começar. Muito mal informado. E sabe o que eu lembrei, Matoso? Filpo Nunes dirigiu Palmeiras
referência aqui para Leila Pereira, presidente do... Ah, é nessa aqui. Tá, Leila Pereira, olha a cor da camisa. Olha aqui. Leila Pereira, mulher, presidente, mulher sem vitimismo, hein? Sim. Não suporto vitimismo nem de mulher, nem de homem, nem de baixinho. Sobe aí, mano. Sobe aí. Sobe aí, olha lá. Sai daqui, ó. Tá, tu acha que tu é mais homem do que eu? Não dá, né? Eu vou te dizer, te dou só no sovaco, meu irmão. Não tem negócio de ver, eu queria maior do que eu. Sim, daí, pô. Antigamente diziam que dos pequenos frascos saem os melhores perfumes. É verdade. Mas às vezes também saem os piores peitos. Mas vamos lá. Então, como eu ia te dizer o seguinte... Quem está com a razão, na sua opinião? O Luxemburgo defendeu a seguinte tese. Quando eu falei da Leila Pereira... Sim. É porque eu gosto de mulher, e gosto de mulher corajosa, firme, forte, ousada, tá certo? Sem vitimismo, sem se fazer de pobre coitada. E enfrentou os homens do futebol com competência. Competência. E é a maior campeã da história do Palmeiras, a pessoa que mais investiu e arrecadou no Palmeiras, e que mais ganhou título do Palmeiras. Mas voltando para o assunto de seleção. O Filpo Nunes era técnico do Palmeiras. Uhum. E aí, naquele ano, o Palmeiras ali, antes da Copa de 66, era chamada academia. Foi a primeira academia. Sim. Tinha o Valdir Moraes, que foi o goleiro, o primeiro treinador de goleiro, Valdir Moraes. Eu era moleque, time de botão. Tá entendendo? Uhum. Tinha Julinho, Chinesinho, Tupanzinho, era só um jogadorzinho, mas era um bom Servilho, Ademir da Guia, Dudu. Já tinha essa turma, que depois passaram a formar a segunda academia do meados dos anos 70. E a CBD pegou o Palmeiras para representar a seleção brasileira. E o Filpo Nunes, que era gringo, foi ser técnico. Uruguaio, só me engano, né? Eu nem recordo, argentino, uruguaio. Mas não era brasileiro. Mas teve antes. Mas 3 antes, eu não recordo o nome agora. Eu não recordo também não, mas teve. Vamos pesquisar depois. É só para corrigir aí que não é o primeiro. Agora, para dirigir a Copa do Mundo, não sei. A gente fica colocando. E a discussão feita no programa do Galvão Bueno, um dos reis da Bet. Mas tá entendendo? A Bet são essas apostas, e nada contra. Mas, né? Mas olha, ninguém ganha dinheiro, quem ganha é o Galvão. São as bets. Quem ganha sempre é a banca, né? É a banca. É a banca. Sempre quem ganha é a banca. Essa é a verdade. Os outros vão jogar para brincar. Agora, Matoso, a discussão aí só um pouquinho. A Simone Mendes, que é uma cantora, aquela que cantou com a Manu Batidão, sim, né? Porque a música foi a Manu Batidão que fez uma versão de um grande sucesso americano. E é a Simone Mendes, que não é besta, milionária também, bonita, cantante boa. Ela recusou uma proposta dessas apostas. Disse, não, isso eu não faço. 64 mil, veja quanto, tudo aposta no futebol, 64 milhões de reais. A Simone Mendes disse, não quero. Não quero, porque não estimular os fãs a viciarem, né? Sim. Porque é fundamental, jogar pode jogar, mas não se viciar. Porque tem gente, teve uma mulher que se matou, daí saiu, perdeu 140 mil reais. Eu vi isso aí. Tu viste? Se matou, não tem dinheiro, pô. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tem muitos ídolos aparecendo na mídia, dizendo, jogue, a sério, e depois, olha. Mas sim, vamos voltar aqui. Mas a discussão aí era justamente sobre esse complexo de vira-lata. Eu queria saber a sua opinião, porque eu lembrei do que você falou ontem, no programa de ontem, sobre o complexo de vira-lata que surgiu ali a partir do Barbosa. A partir de 1950, quando o Brasil... que o Barbosa foi ali o cara que foi execrado por toda a mídia, por todo o Brasil, por ter perdido a Copa de 50. E porque era negro também. Tem toda essa questão, né, cultural, naquele momento histórico, né, a gente sabe que era muito forte. O racismo era forte. E aí, onde está o complexo de vira-lata que eu vejo hoje, nesse momento aí, para poder embasar a pergunta que eu vou te fazer agora, Matoso? Um gringo vindo para uma seleção onde só joga gringo. Acho que pela primeira vez eu vou torcer assim de uma maneira com afinco pela seleção brasileira. Porque eu quero ver realmente o gringo jogar com gringo. Um gringo jogar com gringo? Como?
Por quê? Você fala gringo com gringo. Porque o Luxemburgo está defendendo a ideia do treinador brasileiro. Sim. O Casagrande, estranhamente, que sempre foi um nacionalista, comunista, não sei o que, e tal, ele sempre, de repente, está defendendo o Ancelotti do estrangeiro. Né? E o Luxemburgo defendendo o país, defendendo a mão de obra local, e por isso que ele diz, todo mundo fica endeusando o Ancelotti, o estrangeiro. E eu concordo com o Casagrande. Eu concordo com o Vanderlei, mas também concordo com o Casagrande. Como? O Vanderlei, ele tem razão quando ele diz, parte da imprensa, não, grande parte da imprensa execrou os treinadores e tal. Imagina se fosse um treinador brasileiro, Matoso, convocando o Danilo. Não convocando o Neymar. 2 pontos aí. Concordo com o Casagrande, porque eu vejo que o futebol é momento, e o momento atual que a seleção passa é um momento para um treinador estrangeiro. Eu já vinha falando isso há muito tempo. Queria o Guardiola. Mas como veio... O Mourinho, eu gosto do Guardiola. Eu particularmente queria o Guardiola, mas como veio o Ancelotti, porque eu digo jogadores gringos jogando com um treinador gringo? Porque todos os jogadores que compõem a seleção brasileira jogam no futebol estrangeiro, que eles estão acostumados a fazer, né? Então tá. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso. Sim. Isso é uma discussão que está aí no seio do torcedor brasileiro. Nós já temos colocado aqui, se vocês forem ver no programa nosso daqui, pode ver no canal Gran Pará, o programa é para valer, eu já postei várias vezes nas redes sociais, que a gente desafia para escalar uma seleção brasileira que joga no Brasil. E não quero nem titular, eu queria reserva. O Ancelotti repete que todos do Brasil fizeram, não convocou. Só tem 7. Não é isso? 7 dos 25. 5 do Flamengo. Foi a única coisa que eu gostei. Porque tu é Flamengo, não é pelo fato de ser Flamengo, porque a seleção brasileira, de um modo geral, sempre foi a base de um time. É a base. Antigamente era do Botafogo e do Santos. Né? Ou então um time que estava... Aí você pega 3, 4, 5, é uma base. É aquilo que se chama do esqueleto, da espinha dorsal. Espinha dorsal, né? Mas aí quando você pega um daqui, outro daqui, outro daquela, os caras não sabem nem o nome deles. Aí você não tem. Porque quando tu pegas o futebol europeu, de modo geral, que é a potência do futebol mundial, sem nenhuma dúvida, eles estão tudo ali, meu amigo. Estão todos ali. Estão próximos, conhecem um ao outro, estão bem juntinhos. Então, quando eu me refiro ao meu ponto contrário, era que eu queria realmente valorizar a mão de obra do meu país pentacampeão. E nessa discussão, quando ele coloca o Casagrande, não ganhou, presta bem atenção. O Brasil, em 1966, eu era garoto. Eu ainda não tinha televisão em casa. Era televizinho. O Brasil levou uma seleção vencida. O Garrincha mal e porcamente conseguia andar, mas um detalhe, Garrincha e Pelé encerraram a vida jogando, nunca perderam quando entraram em campo. Até a única vitória da Copa de 66, 2 gols de falta, uma do Pelé e uma do Garrincha. O Brasil ganhou a Bulgária por 2-0. Nos outros jogos, quando o Pelé foi caçado pelo Vicente, lateral de Portugal, foi caçado. Eu me lembro, passava aqueles filmes assim... Não tinha cartão, né? Não tinha cartão amarelo, não tinha cartão vermelho. Era aquele Fox no jornal. O que esses caras bateram num Pelé foi uma festa. E no outro jogo, o Garrincha não jogou, contundido que ele já era bronqueado do joelho. Filtração do joelho. Muito bem. E uma equipe cheia de problemas, porque tinha uma politicagem danada. Aí o Brasil saiu logo na primeira fase. Não avançou, só ganhou uma, da Bulgária. Copa de 70 foi aquela festa, né? Das melhores seleções de todos os tempos. 74, formamos também uma grande seleção. Mas a Europa se renovava com a Holanda e companhia. A Alemanha, sempre uma seleção fantástica. E a gente não é invencível. Em 78, o Brasil foi campeão invicto. Foi quando você ouviu pela primeira vez, ou pelo menos ouvi a primeira vez, a história da viúva virgem. Né? O Brasil era viúva dos títulos passados, perdeu a Copa do Mundo invicto. Naquela famosa vitória sobre o Peru. Da Argentina. Quando se colocou em dúvida o comportamento dos jogadores peruanos, que seria uma forma de beneficiar a ditadura argentina. Lá veio o Matoso falar de política. Desculpem, está assim política com futebol. Está assim. Aliás, futebol é maior, porque a FIFA tem mais países filiados do que a ONU. Sabia disso, professor? Pois é. Então, o futebol é maior. Então, consegue chamar.
Então, o futebol brasileiro... E era o Parreira, que era o técnico da seleção de 78. Eu não sou um bad boy que sabe tudo. O bad boy sabe escalar a seleção até da Costa do Marfim, antes de fundar o futebol. Eu não sei. Paulo Fernando, um abraço lá na Liberal. Mas para hoje, Matoso, é o que há de melhor? Não tem jeito. O que eu apoio o Ancelotti, a única coisa que eu apoio o Ancelotti, é o fato dele dirigir uma seleção europeia. Porque o Brasil hoje é europeu. É a única vantagem que eu vejo. Ele negócio de ser campeão do mundo, nós também somos. Tá? Nós somos penta. Ganhou não sei quanto, ele ganhou. Mas o Ancelotti vai dirigir uma seleção brasileira que joga na Europa. Ele chegou ao ponto de dizer que o Vini Júnior, vocês vão ver, o Vini Júnior vai jogar futebol. Tomara, pô. Espera-se, né? Porque eu amava o Vini Júnior quando estava no Flamengo. Depois que ele foi para lá, ele jogou para lá. Para cá até agora nada. Né? Então eu espero que o Ancelotti faça essa seleção brasileira de europeus jogarem pela seleção brasileira. É o que eu espero, porque eu não sou secador, pô. Matoso, saindo da esfera nacional, da esfera internacional para a Série D do Campeonato Brasileiro, tem os gols, eles vão mostrar aqui os gols do Águia contra o Trem. Na verdade, Trem e Águia, né? Curtinha. Aleilson, não, perna esquerda! Gol! Douglas! Abrindo o placar para o Trem aqui no Zinho Oliveira. Lá com o Davi. Davi errou o passe. Jonas! Gol! É gol do Trem. E aí, Matoso? Esse jogo foi onde? Não, foi 2-0 pro Trem. Esse jogo 2-0 pro Trem? No último final de semana, no Zinho Oliveira, né? Com essa aí, o Águia, ele é o quinto colocado com 9 pontos. E ontem, com o empate da Tuna em 0-0 lá, jogando no Acre, a Tuna é a segunda colocada com 11 e o Independência também é segundo colocado com 11 pontos. Feio isso, é um segundo resultado negativo do Águia dentro de casa. A Tuna pega o Gás no próximo domingo no Souza, 15 horas, olha só. E o Águia vai até o Acre jogar com o Maitá no próximo domingo também, 20 horas. E a Tuna empatou ontem. A Tuna empatou ontem, né? Um resultado bom. 0-0. A gente não tem imagens porque, né? Não, 0-0. 0-0 também. A Tuna é segundo. A Tuna é a segunda colocada com 11 pontos, o Manauara é o primeiro. E aí a gente vai pra Série B agora. Paysandu ainda tá rendendo, Frontini e o Roger Aguilera vão falar um pouquinho de qual pra gente aqui sobre a entrevista coletiva, né? Que vai estar por vir aí no Paysandu. Olha, primeiro atletas que conheçam a divisão, que não vão sentir jogar aqui no Paysandu, né? Atletas que já passaram por bons momentos, principalmente na divisão. Então a gente tem muitos concorrentes, mas estamos trabalhando aí incansavelmente. O atleta da divisão é um atleta forte, atleta rápido. Então a gente está dividindo aí junto com a comissão técnica, com a diretoria dentro do orçamento, mas eu acho que a principal característica é essa daí. Um atleta que entenda muito a divisão, que é uma divisão muito forte. Não, na verdade vamos atrás de 6, 7 jogadores aí agora, nesse momento, que possam ajudar. A gente está fazendo todo o esforço. Vamos também, outros atletas irão sair, então vai ter uma recompensa aí, vamos compor esse orçamento e vamos buscar aí atletas que venham para somar, assim, pra jogar aqui, para buscar titularidade. Vários atletas que chegaram aqui às vezes não estavam em baixa ou estavam em alta e vice-versa, e acabam dando certo também. Então a gente está conversando bastante aí, vendo as situações. O mercado não é fácil, assim como ele falou, tem 19 clubes também da B que estão tentando também contratar agora, se posicionar, e agora a gente vai firme, fazendo propostas mais agressivas, né? A fala do Frontini, o jeito dele não... Fazer propostas mais agressivas sem dinheiro. Não, mas aí é que tá. O Frontini ficou tocando o dono do negócio, o dono do baú é aqui. Aí chegou o Roger Aguilera e disse, fazer propostas agressivas. Esse negócio de somar é relativo. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 0 dá 1, né? Mas eu quero somar 4 mais 4, precisa de 8 para sair daí. Né? Mas bora lá. E o Clube do Remo? Tá? Manda. O Marcelo Rangel vai falar um pouco com a gente aí sobre a perspectiva do próximo jogo já contra o CRB, né? Também. Com certeza. Isso mostra, né, o equilíbrio da competição. Isso mostra que um ponto ele faz a diferença
para você se manter entre os 4. Essa rodada mostra isso, né? Os resultados também, vamos dizer assim, ajudaram a nossa equipe, e esse ponto que a gente fez, mesmo dentro da nossa casa, ele fez a diferença para essa rodada. E eu creio que esse é o nosso lema, claro, sempre buscando as vitórias. O primeiro tem que ser os 3 pontos, mas se não der para ganhar também não perde. E as circunstâncias do jogo, né? Não fizemos um grande jogo, a gente foi um time até tomar o primeiro gol, e depois que a gente tomou o primeiro gol, a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu colocar aquilo que foi proposto, né? Empatamos a partida, poderíamos até sair o primeiro tempo com 2-1 a nosso favor, em alguns lances que a gente teve, e o segundo tempo dessa partida mostra o equilíbrio do campeonato entre as equipes, né? Pela sua qualidade também, a gente poderia ter vencido a partida, assim como o adversário também criou chance para vencer a partida, mas é importante, né? O foco, o comprometimento e saber que a gente hoje briga na parte de cima da tabela, e para a gente se manter ali, a gente tem que estar toda rodada pontuando, primeiramente com os 3 pontos, claro, independente se é dentro de casa ou fora de casa, que também fora de casa a gente tem feito bons jogos, a gente raspou 2 vezes ali de conseguir, né, a vitória fora de casa, mas também não perdemos, então que a gente possa continuar nessa fase, né, ajudando, não só eu ali, mas todos os companheiros imbuídos aí, para que a gente possa no final do campeonato, quem sabe comemorar realmente esse acesso, que é nosso objetivo, mas a gente tem que pensar batalha a batalha, jogo a jogo, e a gente sempre fala, cada jogo aqui dentro é uma final, e a seriedade desse grupo é muito grande. Só que eu acho, eu perguntei se ele era goiano ou mineiro, né? Porque é paranaense. É paranaense. Mas, rapaz, ele fala assim, fora do jogo. Nós vamos jogar, se a gente não ganhar, a gente não perde. O importante se é isso. Se não ganha, não perde, empata. Eu vejo muito treinador falando, inclusive foi o que a entrevista dos jogadores da Tuna ontem, depois do jogo, foram essas. A gente tem que somar pontos. Somar importante pontos. Seja em casa. E o detalhe, quando eu falo assim, eu gosto do jeito do Marcelo, porque eu sempre falo, ontem mesmo conversando com o Diogo Pugé, daqui a pouco vou encontrar com ele de novo também, sobre o Marcelo. Você lembra que falava dele aí no final do Parazão? Pô, você tem goleiro, pô, tá errando, rebatendo num Parazão. Imagine quando chegar na Série B, o cara disser, tá arrebentando, né? E o jeito dele falar, esse jeitinho dele, parece que é de caboclo, mas senta aqui, bora comer. Passa tranquilidade aí. Um leitão a pururuca, que parece o programa do Globo Rural. Marcelo Rangel, tá firme aí. MacGyver, tudo certo? Maravilha. Programa maravilhoso. Você sabia quem é que eu vou trazer sexta-feira aqui no programa? Quem, Matheus? Ainda essa situação, eu já trouxe um pastor. Sim. Pastor Márcio Servo, que teve boa repercussão. Sim. Se o problema não é técnico, não é físico, não é conjuntural, não é mental, não é psicológico, não é financeiro, então está espiritual. Aí eu trouxe um pastor. Uma autoridade. Uma autoridade para falar de espiritualidade. No programa dessa sexta-feira, uma das coisas que tudo começa para o cara entrar em campo para treinar técnico, tático, ele tem que estar bem clinicamente, medicamente, eu vou usar a linguagem, e fisicamente, senão... Claro. E mentalmente. Vou trazer o doutor José Guatassara, o primeiro que eu conheci na história da medicina esportiva do Pará. Já ouviu falar no Guatassara? Pessoal, um abraço, muito obrigado. Acompanhe a gente na TV. Esse programa passa a programação toda que o meu Jorge coloca, né? Aqui e também no Instagram, TikTok, no Facebook e tal.